A minha mãe nunca fez nenhum procedimento estético, mas a vista dela tá muito pesada. E a minha mãe gosta muito, porque fica essa pele fica maior e cai em cima, né? Então eu fico tentando convencê-la a fazer, por exemplo. Acho isso muito importante, né? Sim. Minha mãe gosta de tem 80 anos, ela gosta de baile de terceira idade, é uma mulher muito, assim, alegre, gosta de dançar. Então, assim, eu, por exemplo, gostaria muito que ela fizesse algo, porque nesse caso ajudaria, né? Seria um envelhecer saudável, de cuidar aquilo que pode ser cuidado, né, Flávio? Não é uma coisa... Isso. Assim, mas é importante, Denise, foi até interessante esse exemplo, porque eu tenho como regra, assim, eu aprendi na minha escola que a gente aborda quando realmente tem uma queixa da pessoa. É difícil, a gente tá de fora, a gente quer o melhor, né? Às vezes a gente vê, e aí entra não só a filha para a mãe, mas o filho, o marido, ou seja, influências externas que acabam falando assim, poxa, você tem isso aqui, pode melhorar, e realmente pode, mas às vezes aquela paciente, aquela pessoa ainda não enxerga aquilo. Exatamente. Aquilo ali para ela ainda não levou um desconforto. E para nós no mundo da plástica, pelo menos assim, eu aprendi isso muito, né, na escola, que aborda quando tem a queixa, porque senão às vezes você vai submeter a um procedimento, ou você vai indicar, apontar um problema para o paciente que ele não está falando, não está queixando. Eu falei que não precisava. E aí depois essa pessoa pode não se enxergar com aquela nova feição, forma, e acabar achando assim, tipo assim, para que eu fiz, né? Exatamente. Então entra um ponto aí muito interessante o exemplo. Sim. Porque provavelmente ela talvez ainda não se incomodou. Ela não acha. E aí, em contrapartida, tem vários pacientes, às vezes até mais jovem, que não consegue se maquiar e entra numa queixa e quer fazer. Então, acho que assim, o principal é quando entra num desconforto, tem indicação, e aí sim, eu acho que é o ponto perfeito para abordar o paciente. Muito cuidado. Eu acho que deve ter muita gente que faz, né, cirurgia e depois não se identifica também, né? Não consegue ver que realmente mudou. Né? Isso aí entra também um pouco na questão, não necessariamente da dismorfobia, mas também às vezes de como foi conduzido esse pré-operatório ou pré-procedimento, não necessariamente só com cirurgia, né? Essa conversa ela não pode ser artificial. Uma consulta pré-procedimento, ela não pode ser artificial, né? Nós temos que entrar na profundidade do paciente para entender a sua queixa e a sua expectativa e qual que é a realidade. O que eu, como cirurgião plástico, consigo atingir se está na expectativa daquele paciente. Então, esse é um ponto muito importante, porque quando isso se perde, ou seja, quando não existe uma conversa, uma anamnese, né, que a gente chama o termo técnico, uma anamnese aprofundada, de entender o desejo do paciente, o que vai ser feito, isso pode se perder, você realizar aquele procedimento e ele não gostar ou às vezes não se auto-enxergar com aquela nova feição, com aquela nova fisionomia. Então, acho que um grande ponto para isso, para diminuir o erro, né, é a conversa. Eu acho que o alinhamento, a confiança, ter essa conversa, confiar no profissional, saber o profissional que você está buscando, se ele é um especialista realmente, eu acho que é muito importante antes de tomar qualquer decisão ir lá e fazer por impulso. Eu acho que não pode ser feito por impulso. Eu lembrei de uma coisa, de uma paciente que chegou para mim, que o marido queria que ela fizesse a cirurgia no abdômen, né, lipoaspiração, já tinham tido filhos, ela já tinha marcado 3 vezes a cirurgia e ela não conseguia ir no dia, ela ficava extremamente ansiosa, estava sendo difícil para ela aceitar e ela tinha muito medo. Então, ela conseguiu fazer a cirurgia, assim, ela achou importante, né, ela achou necessário fazer, mas a gente teve que fazer muitas sessões de terapia para ela, porque antes de fazer a cirurgia também vem muita ansiedade, né? Muita ansiedade. Eu acho que outro tema que nós entramos aqui. Antes da cirurgia, existe uma ansiedade do paciente, existe uma ansiedade da família do paciente, ou seja, todo o meio, porque são pessoas que não vivem o mundo, é uma cirurgia, né? As cirurgias existem as complicações, então não é porque está fazendo um tratamento estético que está livre de ter uma complicação. É óbvio que sim, são tratamentos, cirurgias eletivas, quando realizado por um profissional, um cirurgião plástico especialista em ambiente hospitalar, ou seja,
por um médico que tenha capacitação e o paciente no pré-operatório fez todos os exames, ou seja, está tudo certo, a chance de dar uma complicação é pequena, mas existe. Então essa ansiedade, ela é comum e a gente entende, né? Alguns pacientes passam por ela, conseguem ter um autocontrole, outros não conseguem ter um autocontrole. Então, assim, não é incomum, às vezes, a busca pela terapia para tentar equilibrar essa ansiedade para submeter. Mas eu, por exemplo, já tive casos de pacientes que falam assim, Flávio, eu tenho que tomar uma medicação porque não vou conseguir chegar no hospital. Eu já tive outros casos, o paciente falou assim, não, eu tenho que dormir no quarto, porque se eu for para o centro cirúrgico, se eu estiver vendo, eu não vou tolerar. Mas, assim, é óbvio que a gente tem todo um cuidado quando a gente percebe que é um transtorno de ansiedade, que extrapola a normalidade, o autocontrole. Eu acho que sim, precisa de uma busca pela terapia, né? E às vezes até a nível medicamentoso. No dia da cirurgia, quando tem internação hospitalar, a gente faz de praxe, o anestesista, né, indica um ansiolítico, que causa uma amnésia para ele não ter essa lembrança de ir ao centro cirúrgico, exatamente para quando ele acordar e no dia seguinte ele nem entender que foi, exatamente pelo nível de ansiedade. Muito bom. Eu acho que é importante para essa pessoa que já está ansiosa começar, né? Primeiro, ter a segurança do médico que ela escolheu, da equipe, confiar, né? Quando a gente está com um profissional, a gente precisa confiar naquele profissional, né? Ter certeza que a gente escolheu o melhor profissional. Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que quando o paciente está seguro, teve uma boa relação médico-paciente, ele sabe do procedimento que vai fazer, o local que ele vai fazer, quem vai operar ou quem vai fazer o procedimento, isso traz mais tranquilidade, tanto para ele quanto para o âmbito familiar. E eu acho que em cima dessa ansiedade entra a questão do esclarecimento. E eu falo isso muito nos meus vídeos. Como é importante esclarecer todas as dúvidas antes de uma cirurgia. Porque eu brinco com as pacientes, vamos esclarecer tudo. Eu gosto, às vezes, até que o marido, quando que é um casal, para explicar sobre a cicatriz, como que vai ser a cicatriz, como vai ser o pós-operatório, como que aquele pós-operatório vai influenciar na vida da família, porque aquela mulher ou aquele homem, ele vai ter que ficar um pouco mais recluso, ele não vai conseguir ajudar no âmbito familiar, dependendo do procedimento que é realizado. Então tem um impacto na família sobre isso, e eu acho que todos é importante esse esclarecimento, porque isso tudo ajuda a se organizar, acalmar os pensamentos e ter um bom pós-operatório. Né? Aproveitando a questão da ansiedade aqui, eu acho que uma das ansiedades mais comuns que existe é sobre anestesia. Né? O medo da anestesia, doutor, é anestesia geral, isso gera uma ansiedade enorme. E até postei um vídeo falando, a minha anestesista, a anestesia da minha equipe, falando sobre isso, né? Do cuidado que a gente tem, da preocupação de fazer todo um pré-operatório para minimizar os problemas e poder fazer uma anestesia com toda a segurança.